Hoje, 1 em cada 7 homens é classificado como NET, que é aquele que não estuda, não trabalha e não faz treinamento nenhum. Literalmente não está fazendo nada. E 63% dos homens com menos de 30 anos nem estão tentando namorar. Como é que esses caras sobrevivem? Se você não faz nada além de consumir o dia inteiro e não desenvolve habilidade nenhuma, nem presencial, nem online, para gerar valor no mundo, como é que você se sustenta? É só recebendo dinheiro do governo, da família, alguém bancando? Como é que isso funciona? Existem vários benefícios do governo, desde programas de alimentação a seguro-desemprego, assistência social, saúde pública. Eles também receberam, por exemplo, cheques de estímulo durante a Covid. 1 em cada 3 homens com menos de 25 anos mora com os pais. 1 em cada 5 abaixo dos 30. Aos 30 anos, 1 em cada 5 homens ainda mora na casa dos pais. Então acho que é uma mistura de bicos, ajuda do governo, apoio dos pais. Mas muitos rapazes, e eu nem vou chamar de homens, porque meu ioda nesse assunto todo é o Richard Reeves. Você já trouxe o Richard no seu podcast? Não. O Richard é quem traz os dados e o rigor de verdade. Eu só falo mais alto do que ele. Ele tem um teste muito bom para saber quando um sujeito deixa de ser apenas macho e vira homem de fato. Porque eu realmente acho que muitos morrem sem nunca ter virado homens de verdade. E quando é que um macho vira homem? Eu adoro esse termo que ele usou, de valor excedente. É quando você começa a encarar seus relacionamentos por uma ótica de gerar valor. Então, enquanto eles cresciam, eu dizia para os meus filhos, agora vocês têm valor negativo. A escola gasta um tempão e um monte de recurso com vocês. Seus pais dão muito mais amor do que recebem de volta. A sociedade te dá rua asfaltada, polícia e emergência. Você não gera imposto nenhum, Você não está somando nada. É só valor negativo em tudo. E em algum momento, virar homem não tem a ver com idade nem com cerimônia religiosa. Acontece quando você passa a gerar mais valor econômico do que consome. Quando começa a perceber a vida dos outros e ouvir mais reclamações do que faz. No fundo, é quando você passa a dar mais amor e proteção para os outros do que recebeu até então. Então é nesse momento que você está gerando valor excedente, que é o termo que o Richard usa. E acho que muitos caras nunca chegam lá. Nunca chegam. Eu ainda conheço gente que liga para os pais para reclamar quando os pais já têm 80 anos. E chega uma hora em que isso precisa virar, em que é você que passa a cuidar dos seus pais. E eu cheguei a essa conclusão percebendo que, por esse critério, eu mesmo só virei homem de verdade lá pelos 40. Porque eu era aquele cara que olhava para toda relação assim. Se eu não estivesse recebendo mais alegria e camaradagem de um amigo do que eu entregava, pensava, tô do lado errado dessa troca capitalista, e caía fora da amizade. Interessante. Se eu passasse um tempo com os pais da minha namorada quando eles vinham visitar, eu esperava que ela passasse o mesmo tempo, ou mais, com os meus. Se eu sentia que um funcionário não estava me entregando muito mais valor do que eu pagava, eu pensava, ok, isso não está funcionando, e demitia a pessoa. Minha cabeça era totalmente de relacionamento como transação. E aí eu percebi que isso é justamente o oposto do que significa gerar valor excedente e ser um homem. O teste definitivo é: primeiro você precisa cuidar de você. Você precisa pôr sua máscara de oxigênio primeiro. Depois cuida da sua família. Depois cuida da sua comunidade. Idealmente cuida do seu país ou ajuda a protegê-lo. E a expressão máxima para mim de ser homem é plantar árvores cuja sombra você sabe que nunca vai aproveitar. Então tem sido uma jornada para mim, mas eu gosto muito dessa ideia de gerar valor excedente nos relacionamentos. Adorei isso. Eu costumava achar que você vira homem, talvez mais no sentido emocional ou espiritual, quando você tem um filho ou quando você perde o seu pai, como se você tivesse que passar por um certo despertar espiritual. Mas aí eu pensei, ok, qualquer um pode ter filhos. A pessoa pode ter um monte de filhos e mesmo assim não estar presente como pai de verdade. Quando eu perdi meu pai há alguns anos, eu senti muito forte. Uau, algo mudou em mim. E de certa forma, eu já tinha perdido ele mentalmente uns 20 anos antes, quando ele sofreu uma lesão cerebral. Ele teve um acidente e continuou vivo fisicamente, mas emocionalmente ele não estava mais disponível. Ele deixou de ser um provedor, seja no aspecto espiritual, emocional ou financeiro. Então passou a ser mais o contrário. Eu é que precisava sustentar ele, e a família toda teve que ampará-lo. Mas quando ele morreu de fato, parecia que algo mudou num outro nível do tipo, ok, agora eu realmente preciso assumir esse lugar espiritual e psicológico, porque não posso mais contar que meu pai vai me resgatar. Mesmo quando ele ainda estava aqui, talvez pudesse ter me socorrido de algum jeito, mas agora meu pai não pode mais me salvar. E agora, pai de gêmeos, é como se eu pensasse, ok, eu tenho que...
Eu tenho que continuar me colocando no lugar de homem, de líder, de mim mesmo, e me posicionar como um líder para minha esposa, líder para as nossas famílias estendidas e dar suporte emocional, espiritual, físico, financeiro, e continuar evoluindo. Eu não posso mais ficar, sei lá, eu não tenho mais o luxo de me comportar como um menino, entende? Até posso ter uma energia meio infantil, mas eu preciso criar um espaço de serviço, servir para além de mim. Claro que eu preciso cuidar de mim, mas o que eu ouço você dizer é como a gente pode entregar muito mais valor do que recebe. E acho que isso é parte fundamental. Não sei bem qual é a minha definição hoje, ou quando você realmente vira isso. Eu não sei se dá para entrar de vez nessa fase homem, se seu pai ainda está vivo e se você não tem filhos. Não sei se sempre fica um resquício de energia de menino até uma dessas coisas acontecer, mas o que você acha disso? Acho que tem muita gente que vira homem sem nunca ter filhos. Nascimento e morte são momentos muito fortes que incentivam a gente a crescer e começar a agir de um jeito mais maduro, mais masculino. Mas também tem muita gente que tem filhos e nunca vira homem de verdade. E tem muita gente que continua com os pais vivos até os 50, 60 anos e mesmo assim não vira homem. Mas o que você falou faz sentido para mim no seguinte. Eu penso em duas coisas que me motivaram a tentar ser um homem melhor, a chegar nesse lugar de maturidade, e as duas envolvem mulheres. Uma é mais, virtuosa do que a outra. A primeira foi quando a minha mãe, eu estava meio que sonâmbulo na vida. Só fui me organizar lá para os 25, 26 anos, e minha mãe ficou muito doente. E eu não tinha dinheiro. Ela me ligou quando eu estava na pós-graduação. Tinha passado pela segunda mastectomia e tinha recebido alta cedo demais do hospital, porque hospital é caro. Ela estava em casa e me ligou dizendo, "Você precisa vir para casa, eu tô muito mal." Minha mãe não era de drama. Então eu peguei um voo de Berkeley e cheguei numa situação em que pensei, eu não faço ideia de como lidar com isso. E tem certas coisas que um filho simplesmente não consegue fazer pela mãe. Eu lembro de pensar, preciso contratar uma enfermeira para ela. Liguei, custava $35 a hora, e eu tinha uns $700 na conta. E bateu uma vergonha enorme, tipo, ok, sou o único filho de uma mãe imigrante solteira que cuidou de mim a vida toda. Ela tá totalmente vulnerável agora, e eu não consigo chegar nem perto do que eu esperava de mim mesmo. Aquilo me abalou demais. E naquele momento eu decidi o seguinte, você não consegue escolher ser estável financeiramente, mas pode escolher entrar de cabeça. E foi aí que eu realmente fui me organizar e pensei, beleza, tem coisas que você não controla. O mercado é mais forte que a vontade individual. E tem gente extremamente talentosa que trabalha duro a vida inteira, assume riscos e mesmo assim não chega lá. Então isso você não controla. Mas no que você controla, eu decidi que ia trabalhar muito. Isso me motivou demais. E a outra motivação é menos nobre. Eu percebi bem cedo que os caras que estavam organizados profissional e financeiramente Atraíam mais mulheres. pareciam atrair um cardápio bem maior de parceiras. E eu via isso na UCLA. As calouras se interessavam pelos caras engraçados, descolados, bem vestidos, e quando chegavam no último ano, estavam muito mais interessadas no cara que ia para a faculdade de medicina. É muito importante que, se você quer ter algo, você não pode desprezá-lo em outra pessoa. Você tem que apreciá-lo. Você precisa ter curiosidade sobre isso. Você precisa se perguntar e fazer perguntas sobre isso. Você precisa aprender sobre isso. Você não pode se frustrar com isso.